Vem cá, você vai lembrar de um outro caso da médica que foi acusada de invadir o apartamento do ex-companheiro e atirar contra ele? Aquela que foi a júri popular? Ela vai agora, a júri popular, na verdade, nessa quinta-feira. Isso aqui é impressionante. É uma história que chocou e parou o Brasil, que eu já contei no balanço, mas agora eu tenho novidade. A promotoria diz que a Lenise esperou escondida dentro do armário onde o ex-marido dela morava. Ela sabia que o marido estava com o filho dela. Era o final de semana do ex-marido. Num hotel, ela pega uma chave, entra no apartamento onde ele estava hospedado, é um apart-hotel, e ela fica escondida no armário. Quando o marido chega, o ex-marido, essa médica sai de lá e dispara contra ele. E o pior é que o filho de 8 aninhos viu tudo. E o próprio filhinho já deu o depoimento dele dizendo: sim, a minha mãe, infelizmente, atirou contra o meu pai. O repórter Jairo Bastos tem mais informações agora ao vivo, porque esse caso está muito pertinho, viu, Jairo, de ganhar um capítulo final. Boa tarde para você. Pois é, Passaia, é isso que a gente está aguardando aqui ansiosamente para esse resultado, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui no Fórum de Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina, acompanhando esse caso. O julgamento começou por volta das 8 horas da manhã e é um julgamento que está acontecendo, pelo menos na parte da manhã, a portas fechadas, Passaia. A imprensa não teve acesso, somente as pessoas diretamente ligadas ao caso, acusação, defesa, pessoas próximas que estão podendo entrar na sala do júri. Durante a manhã, foi um momento em que as testemunhas de acusação foram ouvidas. O ex-companheiro de Lenise, o Wellington, ele que é a vítima, ele foi ouvido pela manhã, ele manteve durante toda a fala o que foi noticiado na época. Ele disse que chegou em casa, chegou no apartamento e se deparou com a Lenise dentro do roupeiro. Quando ela saiu, ele tentou contê-la e ela acabou disparando tiros contra ele. Um tiro acertou na perna. Depois também foi ouvido o policial que fez o primeiro atendimento. Ele disse que chegou e ouviu os gritos de socorro dele e também dela e se deparou com a cena do crime, muito sangue. Ele depois foi encaminhado também. O porteiro do prédio também foi ouvido. Neste momento, o julgamento está no intervalo para almoço, os advogados já saíram, o juiz também já saiu, então, e retornam daqui a pouquinho, por volta das 2 horas da tarde. Eu vou conversar agora com a advogada de defesa da Lenise, a doutora Arilene Lismayer, que gentilmente saiu lá da sala do júri, veio conversar com a gente. Eu começo lhe perguntando, nessa manhã, a senhora me falava agora há poucos instantes que muitas falas aconteceram, mas que algumas contradições também lhe chamaram a atenção. Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Boa tarde, uma boa tarde a todos, sim. A defesa está aqui hoje realmente para expor a verdade da Lenise. É a primeira vez em que se está dando a oportunidade de colocar em xeque ambas as partes e fazer o contraditório, né? Isso está sendo feito aqui, a defesa está muito feliz, muito contente, porque vários fatos que ela havia relatado hoje foram confirmados por testemunhas, né? Então a gente realmente acredita na verdade dela, na absolvição, nesse julgamento, e é o que a gente espera. Uma resposta por tudo que ela viveu e sofreu. Estamos todos por Lenise. Qual a tese que a defesa de Lenise está trabalhando? Então, doutor, as teses serão arguidas em plenário, mas a legítima defesa a gente sempre sustentou que levaria, né? E estamos confiantes nessa. Perfeito. Bom trabalho aí. Obrigada. Eu também vou conversar agora com a doutora Fernanda Simão, que é a advogada de defesa da vítima, que é o Wellington, o ex-companheiro. Eu queria só me falasse hoje de manhã um momento muito importante, que foram as falas, né? É um momento de comparar opiniões e a realidade de cada pessoa, tanto da Lenise quanto do Wellington. Queria que você me falasse como está o julgamento agora pela manhã e como é que deve prosseguir agora na parte da tarde. Boa tarde, Jairo. Boa tarde aos telespectadores. Na parte da manhã foram ouvidas as testemunhas de acusação, algumas testemunhas de defesa também. A defesa do Wellington acredita que em nenhuma hipótese a violência é justificável. Então, foi um crime ocorrido na presença do filho. Então, a senhora Lenise agiu de maneira muito irresponsável porque colocou a criança em risco. É muito grave essa situação e a gente espera que os jurados consigam perceber esse cenário, que é muito distante do que ela menciona, porque, como eu falei, a violência é inadmissível em hipótese alguma. À tarde, agora vai ser ouvida mais algumas testemunhas, por fim a senhora Lenise, e aí por último
teremos o resultado desse julgamento. Mas, como eu disse, a situação não é de violência de gênero, como a defesa quer colocar. O senhor Wellington sempre seguiu todos os procedimentos judiciais. Ele procurou visitar o filho dentro do que determinou a justiça. Ele sempre agiu dentro da mais estrita legalidade. E nenhum desses fatos que a defesa menciona, que não seria justificável uma violência, foram efetivamente comprovados nos autos. E é isso que a gente vai demonstrar agora na parte da tarde. Perfeito. Muito obrigado pelas suas palavras. Lembrando, Passaia, que o Wellington, que é a vítima, que é o ex-companheiro da Lenise, eu falei com ele há pouco, ele deixou já aqui a cidade de Jaraguá do Sul, ele está voltando para Campo Grande, onde mora e onde ele tem a guarda do filho. Agora, na parte da tarde, Lenise deve ser ouvida e não há previsão oficial para o término, então, do julgamento, que pode se estender durante a noite ou até mesmo até amanhã, Passaia. Ô Jairo, obrigado por enquanto. A gente observou que quando a mulher sai, ela chama a criança, o filho não vai ao encontro dela. O filho está com medo da mãe e depois o filho justificou. O próprio filho disse para a polícia, não, é que eu vi a minha mãe atirando contra o meu pai, eu fiquei com medo dela. Então, o próprio filho é testemunha. Apesar da advogada de defesa da mulher estar fazendo o trabalho dela, dizer que ela agiu no calor da emoção, mas ela precisou se defender, o filho, no depoimento, não colabora com o que a mãe disse. Fala que foi a mãe que partiu para cima do pai, pronto, e acabou. O que é que a justiça vai entender? As próximas horas vão ser importantes para saber se ela vai ser inocentada ou não, porque ela ficou muito tempo presa e ela pode continuar na cadeia se for condenada. Só que antes desse julgamento, com exclusividade, o Balanço Geral conseguiu conversar com os dois, com a médica Lenise. Essa entrevista foi feita dentro da penitenciária. E nós fomos também a Campo Grande do Mato Grosso do Sul para conversar com o ex-marido, o Wellington. Então os dois conversaram com a gente, o Balanço Geral conseguiu reunir esses dois depoimentos de maneira exclusiva e eu quero mostrar para você agora o que cada um diz. Presta atenção. Uma entrevista exclusiva, reveladora, negociada durante meses. Uma mulher calma, acostumada a salvar vidas e que agora enfrenta uma acusação de um crime que abalou uma cidade inteira. Lenise Fernandes Sampaio Cruz circula pelo prédio. Ela analisa a fechadura do apartamento, desce e fica por um tempo no celular. Depois, sobe novamente com um objeto metálico que parece ser a chave da porta. Ela consegue abrir. Logo em seguida, o ex-marido e o filho chegam. Uma hora depois, vizinhos escutam tiros. Eles chamam a polícia. O crime aconteceu neste prédio em Jaraguá do Sul. Em depoimento à polícia, o homem contou que foi surpreendido ao entrar no quarto e se deparar com a ex-companheira saindo de dentro de um armário onde permaneceu escondida. Segundo a apuração da investigação, logo em seguida começou uma luta corporal e ela, armada, teria disparado 3 vezes contra ele. Um tiro atingiu a perna. Depois da chegada da polícia, o mesmo circuito de segurança registra Lenise saindo descalça do apartamento com um filho que parece assustado. Segundo a investigação, a criança presenciou a violência. A aparência inicial é de uma mulher calma. Eu queria começar te perguntando por que você está aqui? Uma mãe desesperada, né, que tentou proteger o filho. Só que eu acredito que era o que qualquer mãe que procurou todos os recursos cabíveis dentro de uma estrutura e não conseguiu, ela iria verificar como o filho estava. Lenise e Wellington se conheceram há 12 anos em uma rede social em Campo Grande, onde ela foi estudar medicina. O casamento durou 8 anos. Um relacionamento, segundo ela, marcado por manipulação, violência psicológica, física e patrimonial por parte dele. Meu salário, eu não recebia meu salário. Era todo ele que pegava o meu salário, entendeu? Então, ele comandava tudo, né? Tinha esse poderio
por completo, de finanças, de tudo. Ano de 2021. Por conta desse histórico de violência, Lenise conta que decidiu fugir de casa. Foi morar na terra onde nasceu, Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, ao lado dos pais. Uma medida protetiva foi concedida pela justiça na época que determinava o distanciamento entre eles, o que não era respeitada por Wellington. Lá no Ceará, alugou um apartamento próximo ao meu, tirava fotos próximo onde eu estava residindo. Neste mesmo período, o ex-marido registrou mais de 10 boletins de ocorrência online acusando a mulher de alienação parental. Em novembro do mesmo ano, uma nova fuga. Lenise se muda com o filho para Santa Catarina. Ela diz achar que era a libertação, mas não. Mudou para 300 metros da minha casa de novo, aqui em Jaraguá. Botou no processo da vara da família que eu morava a 300 metros da minha casa, né? Então, cara, Jaraguá não é pequeno para o cara escolher justamente um apartamento, não é nem casa. Porque casa, beleza, é difícil de achar em Jaraguá, mas apartamento. Sexta-feira, por determinação da justiça, Wellington buscou o filho na escola para passar o fim de semana com ele. O compromisso era devolvê-lo na própria escola na segunda-feira seguinte. Na hora eu entrei em desespero, né? Aí liguei de novo para a diretora, aí a diretora disse, não, mas eu digo, e o William, como saiu? Aí eles, não, o William saiu bem, a gente conversou com ele e ele saiu bem. Aí eu, tudo bem, eu tranquilizei. A médica conta que tentou contato para saber como o filho estava. Foi aí que um detalhe desencadeou momentos de desespero. Aí eu liguei de novo, assim como eu fiz no sábado, e o William estava chorando. Ele tomou o celular do William e desligou. Foi daí onde tudo começou. Câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que a mulher aparece no corredor. A polícia, a médica disse que foi até o local porque estava preocupada com a saúde do filho, já que ela não conseguiu contato telefônico com ele. Liguei para a polícia e disse para a polícia, eu tenho medida protetiva, está acontecendo isso, meu filho está chorando, eu não sei como é que ele está, e eu estou preocupada. Né? A polícia disse, mas como você não sabe qual o número do apartamento que ele está, então a gente não pode fazer nada. Liguei para a advogada dele. A advogada dele falou assim para mim, eu não vou incomodar meu cliente. É a vez de Wellington Silva da Cruz falar. O repórter Jairo Barros gravou com ela em Joinville. E agora a gente conversa com ele aqui em Campo Grande. No dia 9 de agosto do ano passado, Wellington viajou de Campo Grande a Jaraguá do Sul com um documento importante nas mãos. Era uma autorização da justiça para ficar de sexta-feira até domingo com o filho, que na época tinha 8 anos. Ele só não sabia que o passeio terminaria com Lenise entrando armada no prédio onde pai e filho estavam hospedados. Na verdade, ela entrou no prédio porque ela alugou um apartamento, tá? Se fosse para proteger a criança, ela teria ligado para a polícia, porque quem protege ou tem condições de andar armado é um policial. Então é totalmente mentiroso isso. E ela não entrou lá com chave, não. Ela entrou burlando a fechadura da porta do meu quarto, como tem filmagem, tem prova, tá tudo no processo. Ela não estaria cumprindo decisões judiciais que permitiam as visitas. Wellington alega que durante 3 anos só conseguiu ver o menino por decisão judicial e que todas as visitas que tentava fazer acabavam em novos boletins de ocorrência. Acho pertinente destacar que nada vence a verdade. A mentira, ela é só falácia, mas a verdade, ela sobressai e ela traz libertação para quem está cativo, para quem está preso dentro de uma mentira ou de uma falsa fantasia. Enquanto isso, Wellington está focado no bem-estar do filho e na própria recuperação. Ele ainda tem sequelas dos tiros. Meu desejo é que haja paz, né? Eu desejo que haja paz, que a Lenise se recupere. Não penso em vingança, não penso em pagar o mal com o mal.
espero de verdade que ela se recupere para cuidar do William. O William precisa de uma mãe, mas a gente precisa ter segurança, né? Porque ela tentou contra a minha vida e com a vida dele. Lombardi. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava analisando os dois depoimentos. Se eu tô no júri, eu ia ficar no meio termo, mas esse homem, ele me convence, viu? Porque ele tem prova do que ele diz. Ele me convence, né? Muito, até no falar. Uhum. Ela foi... Tá parecendo a advogada dela, né? Sabe, você vai reticente. Você viu o que ele disse? Eu não tenho nada contra ela. O filho precisa de uma mãe. Uhum. Eu acho que ela que se precipitou, porque era só... Eu acho que isso vale para muitos casais que estão disputando aí pelo filho. É só conversa, vem cá, vamos conversar. Você fica uma semana, eu fico com outra semana, como a justiça determina. E o que vai pesar contra ela é que existiam várias medidas judiciais obrigando a mulher a permitir que o pai visse o filho. E ela não cumpria. Ela não permitia. E aí quando ele vem com o documento e ele recebe a autorização, ela vai atrás e tenta tirar a vida dele. E a tese de legítima defesa é meio complicado, porque ela entrou no apartamento sem que ele autorizasse, se escondeu dentro do armário e esperou ele chegar. E o maior peso é o depoimento do filho, né? Que é fundamental. Que fala em favor do pai. Vamos seguir, são 13 horas e 51 minutos, quando o julgamento chegar ao final e nós vamos saber da decisão da justiça, eu vou comunicar para vocês aqui no Balanço.